garotos e garotas apaixonados pela física. Hoje nós vamos estudar as leis de Newton e suas aplicações no plano vertical, ok? Vamos a um probleminha utilizando a máquina de Atwood. É uma polia que tem dois blocos unidos por um fio, passando pela polia. Como diz o texto, essa polia, essa roldana, né? Ela está fixa e os blocos têm massa 5 kg, A, e B, 3 kg. A gravidade é 10 e a massa do fio e da roldana são desprezíveis, logo são considerados fios e polias ideais, ok? A pergunta é o valor da aceleração do sistema e a tração no fio. Quanto vale, né? Muito bem, gente, nós vamos precisar, em primeiro lugar, analisar a força resultante que atua no sistema, considerando o sistema os blocos A e B unidos pelo fio, e aí cada bloco puxa para um lado diferente, né? Nesse caso, o peso maior que vence, e o peso maior é do bloco A. Logo, a gente já sabe que A deverá descer, enquanto B deverá subir, ambos com a mesma aceleração. Tudo bem? Então vamos aqui, aplicar a equaçãozinha da força resultante, segundo a lei de Newton, que é a soma das forças, que nesse caso são opostas. Peso de A é oposto ao peso de B. Peso de A menos peso de B, uma vez que o peso de A é maior, está na frente, peso menor vem depois, tá? Peso de A menos peso de B vai me dar a força resultante que atua neste sistema. E aqui, lembrando que o sistema é as massas A e B, somadas, multiplicada pela aceleração, eu tenho a força resultante. Peso de A, massa de A vezes gravidade, peso de B, massa de B vezes gravidade, e aí a gente substitui os valores que nós temos, tá? E vamos encontrar o valor da aceleração igual a 2,5 metros por segundo. Ok? Bem simples, um problema tranquilo. Significa, então, que essa aceleração tanto vale para A, que desce, quanto para B, que sobe com esta aceleração, 2,5 metros por segundo quadrado. Ok? Agora, nós precisamos calcular a tração no fio. E aí, nós vamos precisar isolar um dos blocos. A gente vai escolher o bloco A. Vamos escolher o bloco A para isolar. Aí vamos analisar agora o bloco A separadamente. E, separando o bloco A, analisamos as forças que atuam em A. Quais são elas? O peso de A e a força que o fio exerce, puxando A para cima, né? Tração do fio, tentando sustentar o bloco A. É claro que o peso ganha da tração, por isso que o bloco acelera para baixo, né? Então, a gente pode dizer que a força resultante em A é o peso de A menos a tração. Ok? A força maior menos a força menor. Muito bem, e aí a gente precisa substituir. Força resultante, massa vezes aceleração, é a massa do bloco, vezes a aceleração. Peso do bloco, 50, menos a tração, que a gente não sabe. Temos aqui, substituindo os valores, né? A aceleração 5, aliás, 2,5, que nós já calculamos, a massa 5, e o valor da tração será 37,5 newtons, ok? Valor da tração para este fio. Certinho? Muito bom. Vamos a uma outra questão? Olha só, nessa questão aqui, também envolvendo uma máquina de Atwood, só que um pouquinho mais complexo. Nós temos 3 blocos, ok? 3 blocos. O texto já diz que os fios e as polias são ideais e o sistema está em repouso, ok? Cortando o fio 3, depois de t segundos, o corpo C atinge o solo. Os corpos A, B e C têm massas, respectivamente, 5, 8 e 12 quilos. A gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e nós devemos desprezar a resistência do ar. A pergunta é, qual é o valor do tempo, o tempo que o bloco C leva para chegar no solo e a tração no fio 2? Bem, vamos começar analisando as forças, né? Vamos analisar as forças, então,
vamos precisar aqui olhar o meu sistema de uma maneira mais simples. Olha para ele aqui e vamos pensar na seguinte situação. De um lado, puxa o bloco A. Do outro lado, B e C puxam. Então, eu posso analisar B e C como um bloco único, ok? Que exerce uma força contrária ao peso de A, puxando para baixo do lado direito. E A puxando do outro lado com o seu peso. Ok? É claro que quando a gente soma o peso de B com o peso de C, a gente encontra uma força maior que o peso de A. Assim, nós concluímos que o sistema vai se mover desta maneira, com esta aceleração. A vai subir e B e C vão descer. Certo? Muito bem. Essa análise é muito importante, porque vai permitir-nos escrever esta equação. FR igual a peso de B mais C menos peso de A. Certo? E aí, a gente vai precisar substituir. Força resultante é a força no sistema, gente. Então, se é no sistema, nós vamos juntar as massas A, B e C, multiplicar pela aceleração. Peso de B mais C é a massa de B mais a massa de C vezes a gravidade. Então, aqui, juntando B e C, multiplicando por G. E aqui, subtraindo do peso de A, que é a massa de A vezes a gravidade. Agora, é só substituir os valores, né, e calcular a aceleração, que simplesmente será 6 metros por segundo quadrado. Tá bom? Já temos, então, o valor da aceleração. O que a gente precisa? A gente precisa calcular a tração no fio 2, nesse fio daqui. E aí, o convite é para que a gente possa isolar o bloco A. Analisando o bloco A separadamente, eu tenho só sobre o bloco A duas forças, o peso de A e a tração no fio 2. Lembrando que este bloco, ele sobe. Ora, se ele sobe, a tração será maior que o peso. Não é? Ele vai subir aceleradamente, então a força para cima é maior que a força para baixo. Então, a gente pode escrever da seguinte forma: a força resultante em A é a tração do fio 2 menos o peso de A. Força maior menos força menor. E aí, força resultante, massa vezes aceleração. Massa de A vezes aceleração. Tração menos o peso, que é massa vezes gravidade. E a gente vai substituir os valores e vamos obter o valor da tração no fio. Olha aqui. Tração no fio 2 será 80 newtons. Já respondemos metade da questão. Já temos aí o valor da tração no fio 2. O que falta? Falta agora saber em quanto tempo o bloco C, esse bloquinho aqui, vai chegar ao solo, depois que o fio 3 for cortado e o sistema entrar em movimento acelerado. Ok? Vamos então analisar novamente o sistema na seguinte perspectiva. O bloco C vai descer num movimento retilíneo uniformemente variado, uma vez que ele vai descer com uma aceleração, né? Uma aceleração já conhecida. Para isso, a gente vai colocar aqui o bloco C e vai fazer uma análise deste movimento uniformemente variado. Para isso, a gente vai definir logo um referencial, ok? Onde o meu referencial aponta para baixo, crescendo para baixo, sentido positivo, e a posição inicial de C, posição inicial é 0. Posição lá no solo, quando ele chegar no solo, a posição final será 3 metros. Eu tenho a informação de que o bloco C parte do repouso, né? Então a velocidade inicial dele é 0. E sei também que a aceleração a qual vai ser submetido o bloco é de 6 metros por segundo ao quadrado. Com essas informações, eu tenho condição de escrever a equação horária, não é? Do movimento uniformemente variado, aquela que vocês chamam de sorvetão. Então, eu tenho aqui S igual a S0 mais V0t mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Substituindo pelos os valores que nós temos, vamos substituir posição final, posição inicial, né? Velocidade inicial e aceleração. Será possível calcular este tempo, o tempo necessário para que C chegue ao solo. E esse tempo será 1 segundo.
Aqui, a continha feita e o tempo calculado. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.